Pedro tomou de bate e começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo nenhum te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Não compreendes as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E Lucas vai dizer: tome todo dia a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Semana passada, a gente caminhou até chegar nessa parte de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Que eu falei que hoje nós estaríamos entrando de maneira mais aprofundada nessa parte. Mas nós lembramos que ninguém é discípulo pronto, discípulo perfeito. Isto é, nós somos discípulos sendo desenvolvidos no discipulado do Senhor Jesus até aquele grande dia. Amém? É por isso que, qual é a frase de Paulo sobre esse pensamento em Filipenses 3? Quem lembra? Rodaram uma cola, a gente canta uma música do Cléber Lucas, que o refrão dela fala sobre essa passagem. Rodaram uma outra cola, a música fala meu alvo. O que ele fala? Não que eu tenha chegado à perfeição, mas uma coisa faço: esquecer das coisas que estão e olhando as que estão adiante de mim, sigo em direção ao meu chamado, à minha vocação. E a gente está lembrando que quem está falando isso é Paulo, o homem que foi ao terceiro céu, o maior pregador até hoje, em termos de ter alcançado e implantado a igreja. Não tem ninguém até hoje. A gente pode dizer que Billy Graham pegou em mais lugares do que Paulo, até porque o mundo era outro. Na época de Paulo não tinha avião, mas de implantação de igreja, de fazer o evangelho chegar onde nunca havia sido chegado, ninguém percorreu, ninguém fez o que Paulo fez. E esse Paulo que tinha ido ao terceiro céu, ele disse: eu não cheguei ainda, eu continuo em direção ao alvo. Então nós somos discípulos na caminhada, nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. E aí eu fiz essa afirmação: isso é verdade na nossa vida? Vou repetir. Eu falei que nós não somos discípulos prontos, mas que estamos todos os dias caminhando para ser a imagem e semelhança de Jesus. Isso é verdade na nossa vida? Tem que ser. É uma verdade? Sim. Todos os dias nós acordamos, por favor, repita sempre. Quando eu falo nós, não é só aqui, estou falando de maneira geral, generalizada. Nós que nos dizemos cristãos. Todos os dias nós acordamos e falamos: Deus, eu quero hoje ser mais semelhante ao Senhor do que eu era ontem. Eu quero ser hoje mais, aprender a amar como o Senhor ama, ser mais perdoador como o Senhor é, ser mais compassivo, misericordioso, não amar mais a minha vida do que amar o teu plano, porque eu só amo a minha vida quando realizo o teu plano. É assim que nós vivemos. Porque era assim que Paulo vivia. E discípulo, ele não está pronto, ele está em construção. Vou pegar o Agilson de exemplo. Posso fazer nada, não é porque olhar para o senhor na 43 não. Agilson trabalha em obra, em construção. Agilson, quando a casa, tu
começou lá da alicerce, foi fazendo multidão. Você chegou ao telhado. Chegou ao telhado, aí o meu raciocínio, a casa está pronta. Mas você foi e colocou porta, a casa está pronta. Porque a casa ainda está em construção. E se a gente for falar de obra, tem vez que a gente entra e vai ver que ainda tem um montão de coisa a fazer. E nós somos discípulos em construção. Aquele que acha que já está pronto, deixou de ser discípulo há muito tempo. O que Paulo vai dizer por mim? Nós cantamos também de Tiago e Lucas. Se eu não me engano, é Romanos 12, se eu não me engano. Aí a pessoa que canta, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, com insondáveis. Isso é, Deus tem tanto para realizar em nós e através de nós que a gente não consegue alcançar. E o problema é que a gente para no rasinho e diz que já está bom. Vamos lá, Bíblia. Quem lembra o que está em Ezequiel 37 e 47? Pastor, você me quebrou, pastor. No 37 quase todo mundo conhece, 47 quase ninguém, pelo menos de memória. Mas a gente vai lembrar que Deus está dando uma visão ao profeta e dizendo que não pode ser somente até as canelas, até os tornozelos, não pode ser somente até os joelhos, não pode ser tão somente até a coxa. Ele está dizendo que temos que ser submersos a ponto da gente ter que nadar. Mas aí a gente canta, né? Quero mergulhar. Cantar é molinho. Ainda mais se a nota, né? A notinha gostosinha, né? Aí a gente canta morre. Mas o chamado é para a gente viver. E aí a gente vai lembrar que Pedro, por não entender que o profeta, o discípulo, ele não está pronto, ele se achou dono das revelações. Eu quero abrir aqui um parênteses que eu estou lembrando. É um pastor que ele foi para o SD, chamado Alberto. A gente, durante o tempo, caminhou um pouco juntos. E ele disse que, uma vez conversando lá, isso foi lá em casa, aí ele falou assim, poxa, ele chamava de Gerinha. Poxa, Gerinha, eu estou achando que a gente tem que ter mais cardiologista dentro da igreja. E eu falei assim, mas por que, Alberto? Pô, está todo mundo sentindo no coração. Eu senti no coração. Para ele estava brincando para dizer que todo mundo tem uma revelação, todo mundo tem uma visão. E quase sempre não é diretamente de Deus, são desejos nossos, são emoções que nós trazemos, são planos que nós temos e a gente, por isso que o profeta falou que enganoso é o coração do homem. Isto é, a gente tem que sempre estar na dependência de Deus. Eu tenho costume, Rogério, porque de tanta coisa que eu já vivi nessa caminhada, eu tenho o costume de que quando eu não tenho certeza mesmo, absoluta, eu prefiro não falar nada. Ou então, se aquilo que foi me dado, mas eu não tenho a convicção de que foi de Deus, eu transformo em pregação. Pois algumas profecias que Deus me dá, e eu sei que foi Deus, eu transformo em pregação, eu escrevo texto e coloco em alguns lugares, inclusive eu estou com um texto prontinho lá, baseado em Lucas, para botar no grupo da igreja. Por quê, gente? Porque a gente falar que foi Deus e não ter sido Deus falou, ai daquele que fala em meu nome, não tendo eu dito nada. Ai, se a gente pudesse traduzir esse ai, meu Deus, traduz aí, irmão, pastor Diego. O que esse ai está dizendo? Porque eu estou dizendo isso? Porque a gente vai encontrar na vida isso, mas encontra Pedro, porque ele teve a revelação de que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, é o Libertador, é o ungido, é o Cristo mesmo, e aí ele acha que agora que ele é o dono da revelação. E aí eu quero que a gente entenda, se eu não me engano, vê se eu vou acertar, alguém pode abrir João 14:39?
Se não for 39, perdão, 14 não, 12:39. Se não for 12:39, vai ser bem pertinho. Por isso, não pode crer porque Isaías Fala aí, 12:39, João. Aham. Isaías, aí chega no 40. Cegou-lhes os olhos e endureceram-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam comunicados. Então, o que essa passagem ela quer dizer? Está falando, está usando o profeta Isaías para dizer que era, na verdade, eu queria era 40, né? Por isso que eu falei, se eu for 39 é bem pertinho. Está falando para que vendo, ouvindo, não acontece o que com eles? E por que é isso? Porque não creu. Quem mais? Não, vai te bater um papo. Porque eu tenho dificuldade nessa interpretação. É melhor ele conhecer esse livro. Quando você não conhecesse, para aquilo, né? Porque depois que você conhece a verdade, você não obedece, é mais complicado. Então, é bem por aí. O que Jesus estava dizendo usando Isaías? São pessoas que, se forem dizer que de fato creem, se o entendimento se abrir, não vão dar bom testemunho do Evangelho, vão se envaidecer, vão se ensoberbecer. E essa é uma inclinação muito grande que nós temos para a vaidade. Eu não sei se vocês aqui já viveram isso, mas a igreja que eu me converti tinha muita gente simples mesmo. Mas tinha umas pessoas que elas se vestiam de maneira tão simples que chegava a ser simplória, assim, mas me perdoa a expressão, mas tão mal vestido, e sentava no cantinho da parede para poder dar uma noção de santidade, humildade. Mas quem conhecia as peças falava: meu Deus! A humildade passava longe daquilo, né? Mas é porque achava que, mostrando uma roupinha bem simplesinha, sentando bem no cantinho, né? Fazendo aquela cara de crente que a gente faz, todo mundo vai achar que é humilde, que é simples. E são pessoas que, tendo conhecimento, em vez de trazer edificação, em vez de serem pontes, elas acabam sendo pedra de tropeço, acabam escandalizando. E é mais ou menos o que Jesus falou aos fariseus: vocês estão à porta, não entram e nem deixam os outros entrarem, estão servindo de escândalo. Então, mas o que isso aí tem a ver com uma passagem? Porque a gente vai falar sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. O que para vocês isso quer dizer? Negar a si mesmo, tomar a cruz, aí repito que Lucas vai dizer, tomar a cruz todos os dias e seguir. O que para vocês isso quer dizer? Quem aqui nasceu no Evangelho e nunca se afastou? Eu não nasci. Nunca me afastei, mas não nasci no Evangelho. Vocês que nasceram no Evangelho e nunca se afastaram, toda a concepção da vida que vocês têm, que está dentro de você, que faz parte das suas ações, que faz parte da tua maneira de pensar, todas elas são segundo as Escrituras? Não, nós somos falhos. Mas você nasceu no Evangelho. Nós pecamos. Sim, pecar é uma coisa. Estou dizendo que todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos são sempre segundo a palavra, ou tem uma inclinação, vou melhorar, tem uma inclinação natural sempre para a palavra de Deus, para a obediência a Deus.
Vou melhorar isso. A gente às vezes guarda, mesmo nós sendo no Evangelho, a gente guarda às vezes rancor de alguém. Sim. Por isso que eu falei, ó, você não, você é inteligente que nasceu e falou que sim. A gente, às vezes, dependendo do comportamento do outro, mas que se torna prática quando a gente vê o outro se comportando daquela maneira. Não sei se eu ajudei, vou melhorar. Toda vez que fulano, alguma pessoa faz tal coisa comigo, toda vez, esse gesto, essa ação, me dá uma raiva, me dá vontade de dar um bico na pessoa, independente de quem seja a pessoa, mas aquela ação. A irmã Jaci já falou sim. Então, por que eu estou falando para a irmã dele? Se eu não né? Como um trânsito, então, até que aqui o trânsito é tranquilo, mas um trânsito puxado. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo a gente tendo nascido num berço cristão, nós estamos no mundo que já foi. Aí eu vou botar um quebra-rola só na hora de passar. O mundo já foi ali. Nós estamos dentro de uma sociedade santa ou extremamente pecadora. E a gente está inserido nisso só de vez em quando. Enquanto nós respiramos, a gente está inserido nisso tudo. Porque a gente, o que a gente vai aprendendo? Quer ver? Coisa simples. Quem aqui não educa o filho, pode ter exceção, eu sei disso, tá? Mas via de regra. Para que o filho seja o primeiro do concurso, o melhor colocado naquilo que ele faz, quem que não cria o filho para isso? Que gostaria, né? E vai raciocinando comigo. Que é isso para o filho. Vão raciocinando comigo. Quem aqui, é que aqui tem algumas coisas que na minha cabeça, para comparar, não é a realidade de vocês. Você não sabe o que é um BRT, né, filha? Você não sabe o que é um ônibus extremamente, não sei se faz história, sabe, extremamente lotado. Lá de cima. Verão e Pagurini. Então vamos lá, Verão e Pagurini. Quem não quer chegar e tem lugar para sentar? Todo mundo. Todo mundo. Olha, mas a Bíblia fala que aquilo que você quer que faça do tipo que tu deves fazer, o outro. Por que você não acha que o outro pode estar mais cansado do que você? Que o outro deve estar com uma dor maior do que a tua? Uma necessidade maior. Por quê? Porque a Bíblia fala que é assim que a gente tem que tratar o próximo. Por que isso não está na nossa cabeça? Porque quem aqui, eu não sei se aqui em São Mateus teve, mas quem aqui viveu de escassez de feijão? Aqui eu não sei se teve isso, né? Nós vivemos pior, escassez de água. De água. Mas aqui uma cultura também que vocês diferente, vocês eram organizadinhos para pegar água. Tinha sempre alguém com vontade de ficar primeiro do que o outro, né? Mas, por favor, pensa nisso. Se fosse Jesus, o que ele faria? Vai você. Pode hoje eu vivi algo semelhante. Hoje eu fui à fisioterapia, eu contei isso em casa. Eu fui à fisioterapia, como eu não fui ontem, e aí eu não marquei, cheguei lá no horário de sempre e não estava a minha vez, não estava meu nome. E aí tinha casal, não casado, mas um homem e uma mulher, de senhores. Aí o senhor virou e falou assim: não, dá minha vaga para ele. Eu venho à tarde. Eu falei: não, o senhor já está aqui. Ele: não, mas eu também vim trazer minha filha. Meu horário está aí, mas eu vim trazer minha filha. Eu falei: não, deixa que ela não me dê falta. Eu agradeço o Senhor, mas o senhor vai para a fisioterapia do Senhor. Aí isso começou a sair um monte de conversa, mas presta atenção. Uma pessoa que nunca me viu na vida, mais velho do que eu, falou assim: dá minha vaga. Todo mundo faria isso, tá? Eu estou dando esses exemplos para a gente entender, que quando está falando assim, ó, negar a si mesmo, é quando a gente olha para Jesus, tudo que há em mim e não há em
O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Tudo que há em mim, eu tenho. E eu olho para Jesus e Jesus não tem. O que eu tenho que fazer? Renunciar. Tirar de mim. Tenho que fazer com que isso desassemelhe da minha vida para que eu possa ser semelhante a Jesus. Só que a vida toda nos ensina de outra maneira. Nos ensina a ser o primeiro a pegar água, nos ensina a ser o primeiro a querer um pouquinho. É aquele que se alguém nos deu um chutinho, a gente já está com vontade de dar um boxe pensando nele, né? É que está naquela pelada, né, velho? Está naquela pelada, o cara vai dar a caneta e fala, na próxima eu vou jogar do lado do outro lado, né? Esses sentimentos que nós temos, essa facilidade de acusar o outro, de ver defeito no outro, de reclamar de tudo que o outro faz, tudo isso nós não encontraríamos na pessoa de Jesus. Mas há em nós, mesmo nós sendo criados no Evangelho, e ele precisa não estar mais em nós. E aí vou dar alguns exemplos. Mateus 3 vai dizer: se botarem caminhar uma vida, caminho. Se pedir a túnica, dê também a tala. Se bater uma face, dê também a outra. Aí Romanos 12, se eu não me engano, se teu inimigo tiver fome, mas isso está escrito em Mateus, isso está escrito em Provérbios também 3 vezes. Se teu inimigo tiver sede, está falando sobre quem? Inimigo. E preste atenção, não é você que é inimigo da pessoa, é a pessoa que é sua inimiga, porque cristão não pode ter isso, pode ser, não pode ser inimigo. Entendido, gente? Então vamos lá, a gente nasce com tudo isso dentro da gente. A gente nasce com tudo? Não. A gente adquire isso no mundo caído. Você vai pegar 3 crianças, uma de pele escura, uma ruiva, uma loura, uma branquela, e você não vai ver nenhuma delas com acepção em relação a uma outra. Pode ser uma no meio delas ainda, uma muito milionária, outra dura igual coco, e elas continuam sem fazer nenhum tipo de acepção, igualzinha a nós. Mas não é igual a gente, não? A gente não é semelhança de Deus, tem que amar o próximo. Senão não herdaremos o reino de Deus. Não, mas como a senhora falou, cresce assim, não nasce assim. É para que a gente entenda que a gente, preste atenção no que eu vou falar para vocês com muito carinho, mas preste atenção. A gente sempre acha que quando a gente vai crescer, a gente vai ser melhor. Normalmente a gente cresce, a gente piora. Vou dar um exemplo. A criança, ela vai ficar com inveja? Ela vai querer se vingar? Criança é criança? Não. A gente é cristão, cresceu. A gente vai querer se vingar, a gente vai ficar inveja, a gente vai querer mal para as pessoas. Normalmente a gente cresce, as maldades vão ficando inseridas em nós. E alguns mais, em outros menos. Mas o que eu quero dizer é que coisas que a gente passa a ter, que a gente olha para Jesus, Jesus não tem. Isso na maneira de pensar, isso na maneira de sentir, e isso na maneira de agir e reagir, independentemente das coisas que sejam, independentemente de como reaja o Isaías, que vai reagir o Diógenes. Mas a gente sempre vai ter coisas que a gente olharia para Jesus e ia dizer: isso não tem em Jesus, e eu tenho. Então, se Jesus não tem, eu não posso ter, porque nós fomos criados para sermos o quê? E quem é o discípulo? É aquele que parece com o seu
Messias. Amém? Até aí, gente? Porque hoje a gente vai fazer uma introdução para que semana que vem a gente realmente comece a falar sobre várias coisas que a gente tem, não deve ter, isso sempre dentro da Bíblia, e aquilo que agora é a segunda parte. Então, e o que é tomar a cruz? A gente falou sobre negar a si mesmo, isto é, Jesus não tem e eu tenho, então se eu tenho que deixar de ter. E a outra coisa então, tomar a cruz. O que é tomar a cruz? Seria um negar a si mesmo. Essa não, negar a si mesmo. Jesus não tem, eu tenho, preciso então não ter mais. E tomar a cruz. O que é pagar o preço? É uma sogra? Não. Então, o que é pagar o preço? Não. Claro, é isso aí, mas não é isso aí. Mas a resposta de maneira geral é sempre fazer com que a cruz tenha significado em nós. Então vamos lá, negar a si mesmo. Eu tenho e Jesus não tem, eu agora não tenho que ter mais isso. Tomar a cruz. Jesus tem e eu não tenho. Amor, misericórdia, estou dando exemplo, perdão, bondade, longanimidade, compaixão. Aí, vamos falando aí. Fazer o reino de Deus ser implantado acima de todas as coisas, amar quem te fere, orar por aqueles que te perseguem, bendizer a quem te maldiz. Isso eu olho para Jesus e vejo tudo nele. Eu olho para mim e vejo que tem um montão de coisa que eu não tenho. Então eu tenho que passar a ter. Esse é o sacrifício. Quando vamos pagar o preço, por que pagar o preço? Porque a nossa natureza pecaminosa, da herança de Adão, vai querer que muitas coisas que Jesus tem, eu falo assim, não é tão assim, né, Jesus? Eu sou humano. Tem gente que vai pegar lá a divisão antiga da psicologia, né, para falar sobre os temperamentos e vai dizer, eu sou colérico, eu sou traumático. Tem um pastor famoso, ele é do Rio, mas ele é bem famoso, e Rogério, eu não aprovo o jeito dele ser, a maneira que ele fala, a maneira que ele se dirige a quem ele tem assim, uma visão contrária, e a desculpa sempre dele é que ele é colérico. Ele sempre dá essa desculpa, não, eu sou assim porque eu sou explosivo, porque eu sou colérico. A gente vai falar disso lá na frente, mas rapidinho, abra aí, Gálatas 5:22. Vai chegar uma hora que a gente vai estudar só sobre o fruto do Espírito, mas só para a gente entender que isso não cabe. Essa explicação, ela não cabe. Gálatas 5. A partir do verso 22. Domínio próprio. Essas coisas não, a lei, a perfeição de Cristo. Não, só quero essas duas: mansidão e domínio próprio. Então, isso tem a ver com o temperamento? Sim. Vamos lá, vou melhorar. Essa pessoa, estou falando baseado no que a pessoa diz. Ela diz, eu sou colérica, por isso que eu sou assim. Aí a gente vai para o fruto do Espírito. Ele está falando mansidão e domínio próprio. Isso tem a ver com o meu temperamento, tem a ver com a minha sujeição ao Espírito Santo. Ele não está falando aqui, olha só, dependendo do teu temperamento, tu vai ser assim e assim. Não, ele está falando, se o Espírito está em nós, que a gente vai falar, repito, vai falar melhor sobre isso daqui a um tempo.
Se o fruto do Espírito é uma verdade, você vai ter mansidão e domínio próprio. E vai dizer, aí ela falou sobre paz. O que eu estou querendo dizer? É que eu não posso dar justificativa para o modelo de Jesus não ser um modelo que eu busque todos os dias. Porque Ele é meu mestre e eu sou o discípulo. Então, se Jesus tratou com mansidão, por que eu não vou tratar? Mas aí, Jesus, acho que é João 2. Acho que é João 2. O que acontece quando Jesus chega no templo? É João 2, que está no templo? João 2. João 2, Jesus. O Evangelho de João, Jesus no templo. 12. Não, acho que é 12. Vem, se é 2. Eu não lembro onde é, não lembro. Quem lembrar, achar, mas só me corrija aí, porque está gravado para estudar a cola errada para os outros. Mas quando Jesus ele chega. Os pescadores expulsos, não tem? Já o quê? É João 2,13. 2,13. Quando Jesus ele chega no templo, ele expulsa, diz a palavra que ele faz um azorrague e expulsa o pessoal de lá. Jesus aí estava com ódio? Não, mas ele expulsou todo mundo. A Bíblia fala que ele fez um azorrague e jogou tudo para cima. Ele teve um temperamento explosivo. Se fosse eu, todo mundo ia falar, tá com raiva, mas era Jesus, né? Estão tentando dar um jeitinho, o negócio fica bacana, né? O que a gente precisa entender, decisões radicais, não necessariamente elas têm que ser movidas com raiva, ira, ódio. Eu posso ser radical por amor. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca botou um filho de castigo? Aí vai botar gente que fala que não, né? Botou por raiva do filho ou botou por amor ao filho? Porque se for por raiva, está errado. Se for por raiva, está errado. A gente corrige porque a gente ama. Ainda que a correção ela pareça que seja uma punição. Por isso que discípulo é quem aceita a disciplina. Agora pensa aí, Gabriel, agora. Chega Jesus lá no campista. Poxa, amados irmãos, não é isso. Vocês estão com a barraquinha aqui da Jujuba, a outra ali do Acarajé. Poxa, essa é a casa do Pai. Faz isso não. Tu acha que ia resolver alguma coisa? Ele tomou uma atitude para que o pessoal entendesse o que ele estava fazendo. Que havia uma revolta, não no sentido de raiva, mas no sentido de reprovação sobre aquilo que eles estavam fazendo. E não tinha como ir não, eles tinham que entender que aquela casa foi chamada para ser casa de oração e não uma casa de campista, uma casa de 7-1, porque um dia ainda vou pregar aqui sobre essa passagem falando sobre Jesus no templo e a gente vai aprender algumas características sobre isso. Fala, João. Pastor, aqui em João 2,17 diz assim: lembraram os seus discípulos, está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo. Eu já vivi algumas coisas, inclusive dentro da minha casa, de eu reprovar a atitude de algumas pessoas, e para minha família eles acharam que eu tinha raiva isso dentro da minha casa, da pessoa. E eu falava, gente, eu não tenho raiva, eu reprovo o que a pessoa faz. E naquilo que eu reprovo, eu vou reprovar com unhas e dentes, eu não vou negociar isso. E não dá para aquilo que você reprova, você fala de maneira docinha. Não tem como. Você tem que ser enfático para que o outro ou a outra pessoa entenda que é uma
a reprovação daquilo. E não é não é pela pessoa, mas é pelo que a pessoa faz. Vamos lá. Jesus repreendeu pra caramba os fariseus. Ele então tinha raiva dos fariseus. Ele tinha raiva de quê? Das posturas dos fariseus, a ponto dele dizer: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos acolher, vos guardar, vos proteger, como uma galinha acolhe seus pintinhos. Mas ao mesmo tempo que ele falava isso, quando eles estavam com os fariseus, se eu falar isso aqui, vocês vão ligar para o bicho para me mandar embora, né? Porque ele chegou e falou assim: raça de víboras, sepulcros caiados. E não tinha a ver com raiva dos fariseus, tinha a ver para os fariseus deixarem de enganar o povo, porque eles estavam levando o povo para o caminho de morte. Então, voltando ao texto, eu olho para o comportamento de Jesus, para ações de Jesus, para sentimentos de Jesus, para reações de Jesus, e isso não há em mim. O que eu tenho que fazer? Querer que isso haja em mim. No mundo que nós vivemos, vai ser fácil? Não é uma cruz? Não é cruz para expiação de pecado da humanidade, como Jesus fez. É a cruz para a expiação do meu pecado, do pecado que habita em mim, dessa inclinação para fazer o que é errado, segundo aquilo que Jesus nos ensinou. Só que renunciar, só que dizer: eu não vou andar segundo a maré, eu vou nadar na contramão. Quem que gosta de nadar? Numa né? Só 2 pessoas. Gente, por ali, por favor, gente. Meu Deus. Inclusive, ontem eu vindo para cá, descobri que um amigo meu de infância jogou aqui no São Mateus. Márcio, eu mandei para algumas pessoas, ele me mandou a reportagem. O apelido dele é Paçoca, mas o nome dele é Márcio. Ele jogou aqui em 94. E no ano passado, o filho de um amigo meu jogou aqui também, Gabriel. Ele foi lateral do Botafogo, mas na época deu umas vaciladas enormes e ano passado ele jogou aqui no time de São Mateus. Eu nem sabia que a Ibernônia estava estádio. Onde que o William falou que é um estádio. Mas, para quem nada, ou então para quem gosta de surfar, gente, a coisa mais difícil no surf, vocês sabem, não mais difícil, mas cansativa, sabe qual é? Você atravessar as ondas para você ir para um lugar que você possa ficar parado esperando a onda para você dropar. Caramba, tem ondas que elas te dão cascudo mesmo. Ela está vindo, você vai contra elas fazendo assim, você ó. Aí na hora tu tem que decidir se a onda você vai por cima ou vai por baixo. E como a nossa prancha é grandona, a gente não pode ir por cima, a gente tem que fazer um negócio de tartaruga. Você pega a prancha, vira ao contrário, aí a prancha fica aqui em cima, a onda passa, quando a onda passa, você virou meio outra, para de novo. Quando tu chega no lugar que tu pode parar, tu está quebradinho, mortinho aqui. Porque ir contra a maré é difícil demais. Ir contra os padrões desse mundo que nós aprendemos desde novinho. Você vai para a escola, que tinha que ser, teoricamente, o lugar da melhor educação. O que acontece muitas das vezes? Aprende com o coleguinha, né? Na cabeça já fica aquela boquinha assim, né? Aprende com o amiguinho, aprende a ver com o próprio professor que não tem nada de professor, e chega em casa, as crianças falam, tem comportamento que fala. Onde você aprendeu isso? Não, é exatamente isso. Então, onde você saiu, vai sair daí? Porque a gente está inserido neste mundo. Só que está dizendo, Romanos 12, não vos conformeis, não tome a forma deste mundo, mas sejam transformados pela
Isso aí eu quero falar um pouquinho, por favor. Renovação da nossa mente. Se a gente não quiser uma mente segundo o Evangelho, a gente não vai conseguir nem negar e nem tomar. Não vai conseguir. Se a nossa mente não for dominada pela essência da palavra de Deus, pelas diretrizes do Evangelho, a gente nunca vai conseguir renunciar e nem tomar a cruz. Por isso que Paulo diz que a nossa mente tem que ser cativa do Espírito, cativa da palavra, cativa do Senhor. Mas normalmente a primeira coisa que vem à tona, normalmente, eu falei sempre, normalmente é o pensamento segundo este mundo. E a gente precisa lutar contra isso. Me perdoe que eu vou falar para vocês, isso eu falo sem medo de errar. Esse lugar, quando eu digo esse lugar, eu digo essa comunidade que se reúne aqui, que se reúne em Uriri, em São Pedro, em Cacique, tinha que ser um lugar da paz. Tinha que ser um lugar onde a misericórdia, onde a longanimidade, onde você tocasse, você ia sentir esse negócio. Mas normalmente, nesse ambiente, é um ambiente que nós mais machucamos uns aos outros. É um ambiente onde um quer ser maior do que o outro, um quer ser melhor do que o outro, um quer ser mais santo do que o outro, um quer ser mais sábio do que o outro. E se fosse sábio, sabendo que o é, para poder ensinar a quem tem sabedoria, seria uma maravilha. Mas é sábio para dizer que é maior, que é melhor. Se tem um lugar onde os juízos são mais colocados em prática, e quase nunca é um juízo de perdão, quase nunca é um juízo de misericórdia, não é lá fora. Acontece sempre no nosso meio. Eu quero dar um exemplo para vocês. Jesus sabia quem era Judas? Quando que ele mandou Judas embora? Mas por que tem um montão de gente que gosta dentro da igreja, principalmente líderes, de afastarem o outro, de botarem o outro para longe? E Jesus sabia quem era Judas. Interessante que Judas estava onde? No finalzinho da história. Sem ângulo. Amado, sem entrar em detalhes. A gente vive um tempo, e posso falar até por a nossa denominação, que em alguns lugares, pessoas que pensam diferente, elas são rechaçadas, são jogadas para longe, estão buscando isso. Se fosse no banco para levar comidinha na boca, seria maravilha, né? Porque preste atenção comigo. A irmã Jaci, um exemplo de santidade. Aleluia. A irmã Jaci, cheia da glória de Deus. E aí a gente pega lá, Moisés, desculpa, quase a gente veio de te pegar hoje, né? Todo fora do esquadro. Quem precisa mais? Quem precisa mais de atenção? E normalmente a gente dá mais atenção a quem? Esse pensamento é bíblico, é de Cristo ou é do mundo? Então a gente está bem errado, tá? Totalmente, não. Então a gente tem que negar a si mesmo, tomar a cruz, renovando a nossa mente, renovando segundo o quê? A palavra. E a gente. Fala, Jéssica. É que eu vivo uma situação que para mim foi muito difícil. Assim, eu não convenho mais falar a situação aqui não. Depois eu vou te passar, mas é muito difícil. Não. Eu tenho que conviver. Então, mas aí vamos lá. Ser cristão é andar na contramão. É negar a nós mesmos. Foi fácil para Jesus? Não. Meu Deus, ele não viveu tudo segundo
a palavra, porque a palavra tinha dito que o cordeiro seria imolado. Como está dizendo, como a ovelha muda foi levada ao matadouro. Foi fácil para ele? Aí vamos lá, vamos pegar Jesus de novo só. Como eu te falei, hoje seria uma introdução. Semana que vem que a gente vai esmiuçar tudo isso, vai conversar na semana que vem. Vamos lá, o que Pedro fez antes de Jesus ser crucificado? O que Jesus fez depois que ressuscitou? Foi atrás dele. Não só restaurou, foi atrás dele. Foi isso? Tomé, o que aconteceu com ele? Levou. O que Jesus fez? Foi atrás de Tomé. Bota o dedo aqui. Bota o dedo aqui. Sempre indo atrás, e está falando daqueles que os feriram, daqueles que os deixaram, daqueles que os abandonaram. Por isso que os nossos sentimentos, e aí eu vou entrar rapidinho aqui na psicologia, depois eu volto. Por isso que os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações são sempre incomodadas pelas nossa mente. Aquilo que ocupa aqui é que vai dominar as nossas reações. O que é a ansiedade? Ela tem a ver com lógica? A pergunta para quem tem. Por quê? É o cérebro quem manda. O cérebro falou, é assim. Agora vai falar para ele. Se ele que comanda tudo, ele que faz o dedinho fazer assim, ele que faz sua barriguinha mexer, ele que faz tudo. E por isso que Paulo está dizendo que nós temos que renovar a nossa, não nos conformarmos com este. E como a gente renova? Aqui e aqui. Aí agora, eu posso fazer isso e fazer isso e não ser renovado? Quando? Pastor, irmão Eliseu vai te dar um bombom depois, né? Porque se eu leio a palavra, não para ela falar comigo, mas eu buscando para ela aquilo que tinha antigamente, a caixinha de promessa, isso é, eu já sempre falando palavra, eu quero ouvir isso, e não sou eu que me sujeito a ela. Se eu vou para o joelho e não oro segundo a própria palavra, não chego para Deus e digo para Deus para Ele cumprir o propósito dele na minha vida. Eu tenho uma história, que aí essa parte eu só vou contar a história dele, de uma esposa de um pastor, que chegou para o pastor presidente e falou assim, olha, meu marido, ele ora 1 hora por dia, direto, mas quando ele levanta, ele é um verdadeiro cavalo. Isso é sério. A esposa falou para o pastor titular sobre o marido dela, que era também pastor. Era melhor não ficar 1 hora criando carro no joelho. Porque se a oração não é para que Deus nos transforme, não é uma submissão à vontade de Deus, eu vou falar para Deus somente o que eu quero e não vou querer ouvir o que Deus não quer, aquilo que eu não quero escutar de Deus. Vai ter um filtro dentro de mim. Agora, quando a gente de fato se submete a ela e vai viver o que Paulo fala em 1 Coríntios, seja sempre Deus verdadeiro e eu, quem lembra a passagem? Deus verdadeiro e eu mentiroso. O que Paulo está falando? Em qualquer circunstância eu estou errado. Quem está certo é o Senhor. Se não for assim, a gente pode ter tempo de igreja, a gente pode pregar, a gente pode até ser pastor, e não vai adiantar. As nossas emoções sempre, as nossas reações sempre, vão ser sempre segundo este mundo, ou quase sempre. E a busca, por isso o discípulo não é um discípulo completo, ele é um discípulo sendo discipulado pelo Espírito Santo todos os dias. E é por isso que Lucas coloca, né, a cada dia.
Tu tome a tua cruz. E se vocês lembram, e aí eu vou recapitular, vou voltar um pouquinho, o que está escrito no começo, no versículo 24? Qual é a primeira partezinha? A gente falou semana passada, até na Bíblia, gente, versículo 24 do capítulo 16 de Mateus. Aquele que quiser. Aquele que quiser. É sempre aquele que quiser. Agora, querendo, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz. E agora tem uma redundância. Eu quero nesse minutinho que falta falar sobre essa redundância. Não tanto no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, toda vez que há uma poesia, e a poesia no Velho Testamento não é igual a nossa, que tem rimas. Eu falei isso aqui uma vez. A poesia no Velho Testamento é quando a pessoa diz a mesma coisa duas vezes, só que de maneira diferente. Isso é uma maneira dos hebreus de chamar a atenção, de dizer isso é importante. Quando é no Novo Testamento, normalmente a gente vai encontrar redundância, normalmente, para dizer que aquilo é muito sério. Qual é a redundância que tem nesse versículo 24? Qual é a coisa que se repete aí? Eu vou falar. Não. Redundância. Ó, um texto, vou falar devagarzinho. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Após e siga-me. Se eu vou após é porque tem alguém na. Se eu sigo alguém que está. Por isso siga o líder, tá? Botafogo. Não podia acontecer, né? Siga alguém que está na frente. É Jesus falando que o modelo é Ele, que o mestre é Ele. A nossa denominação, e aí eu não posso falar daqui, mas eu posso falar da sétima região, eu posso falar da segunda, eu posso falar da primeira. Teve uma moda, não sei se hoje como é que ela está, de alguns pastores dizerem assim: ah, esse aqui é meu discípulo, aquela ali é minha discípula. É vontade de perguntar: você morreu na cruz, pagou os pecados, ensinou como ninguém nunca ensinou, ressuscitou mortos, fez milagres, para dizer que é teu discípulo. Só existe um mestre. Um mestre. Por isso ele está falando: mestre sou eu. É após mim. É seguir a mim. Não a mim, Rogério, tá, gente? É Jesus falando, por favor. É após ele, vou melhorar. É seguir a ele. O exemplo é ele. O mestre é ele. Aquele que a gente tem que copiar para ser a imagem e semelhança dele. A imagem dele. Amém, amado? Homem, se quiser ser discípulo, ele vai ser Buda, né? Vai lá para o Islã, vai para esses lugares assim do budismo, que lá você tem mestre, tem seus discípulos. No Evangelho, todos somos discípulos com chamados diferentes, mas o mestre ele é um só: Jesus, o Cristo. E Jesus, num princípio só, depois da revelação e depois da vacilação de Pedro, para dizer: Pedro, você não tem o domínio. A revelação continua vindo do Pai. Então, Pedro, entenda agora, tendo toda essa revelação, tendo todo esse entendimento, sabendo que o Pai se deixa conhecer, que o Pai fala, sabendo que é para ser discípulo fora das quatro paredes, no nosso caso, fora do lugar sagrado, para ser um lugar profano. Lembra Cesareia de Filipe? Na vida como a vida é. Quer vir após mim? Está disposto a
negar a si mesmo, a tomar a cruz, e aí sim poder me seguir. Está disposto a isso? E aqui entre a gente, irmãos, quantas vezes, nos últimos tantos anos, a gente ouve pregações que falam sobre essa renúncia, sobre esse negar a si mesmo? E repito, quando eu falo isso, não estou falando da nossa igreja, estou falando de maneira geral. A gente até fala de santidade, e em um outro momento eu vou explicar sobre o que é santidade bíblica, porque a gente sempre acha que santidade é não pecar, não é isso? Né, gente? Mas a Bíblia fala que Jesus falou: por causa deles eu me santifico. Se é para vocês ficarem com a boca atrás da orelha, depois a gente conversa sobre isso em outro momento. Mas se então Jesus pecou? Não, mas ele falou que ele se santificava por causa dos. Mas até então ele não tinha, estava na cruz, ele estava caminhando com a rapaziada. Mas eu só quero que a gente entenda que não tem como ser de Jesus se não viver segundo a vontade dele. O resto é religião. O resto é um lugar bacana que a gente encontrou para sentar. E vocês, se vocês lembrarem a passagem, esses discípulos tinham visto Jesus operar maravilhas. Esses discípulos, lembra quando Jesus envia os 70? Tinham sido enviados 70. E eles voltam como? Quem lembra? Maravilhoso. Falou, classificam com Deus. Olha, os demônios, os submetem. Os doentes são curados. Qual é a resposta de Jesus? E Jesus fica feliz com isso. Não usarei freios, fala, para que não te tragasse. Alegrei-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Pois o que mais nós nos alegramos, repito sempre, quando eu digo nós é na maioria, o que a gente se alegra mais? Quando a cura, quando o demônio é expulso, quando a porta de emprego se abre. Isso faz parte do Evangelho? Sim. Isso é o Evangelho? Não. Isso faz parte dele. Um exemplo, esse bigode aí que põe atrás de 520 anos. Esse bigode faz parte do cunha. Esse bigode não é o cunha. Por quê? Porque pode não haver milagre sem Evangelho, amém? Sim ou não, gente? Sim. Senão a gente não pode ler João Batista. Porque não teve nenhum milagre. Mas de mulher nenhuma havia nascido um homem segundo João Batista, o povo João Batista. Quem disse isso? E quantas pessoas João Batista curou? Nenhuma. Isso faz parte do Evangelho. Mas o que é Evangelho? Obediência integral a Deus. Para obedecer integralmente, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Eu tenho que tomar a cruz. Do contrário, não é Evangelho. Não é discípulo. E é por isso, e a gente vai terminar, que eu não creio no discipulado da revistinha. Eu, Rogério, ninguém precisa concordar aí. Eu creio no discipulado aqui, que transforma o nosso ser à imagem e semelhança de Jesus. E qual é o objetivo disso tudo? O objetivo disso tudo é que sejamos, não falei que é para guardar a Bíblia não, gente. A gente vai ler o finalzinho de Mateus 28. Mateus 28, e aí eu sempre erro esses versículos, mas eu acho que é a partir do versículo 18. Porque quando os discípulos aprenderam, e quando eles já estavam nessa transformação porque se a gente lembra, em Mateus 16, quando a gente leu, Jesus falou: não contem isso a ninguém. E a gente falou sobre isso semana passada.
pastor Adinho, a senhora veio, eu vou subir aí, acho que vai subir o estudo da semana passada, acho que já está lá no canal do grupo da igreja. Mas a gente vai lembrar que ele falou um monte para ninguém. Eu expliquei semana passada porque ele não era para contar. Mas Mateus 28, do 18 ao 20, o que diz? Vai, é do 18 ao 20. Que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e este estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual foi o propósito dos discípulos aprenderem? Para fazer discípulos. Lembra quando eu comecei hoje aqui? A gente aprende para fazer discípulos. Quando a gente virou aí uma moda, por favor, deixa eu acabar para vocês não julgarem antes, tá? A moda do discipulado, parece que a gente tinha inventado a roda, né? E quando a gente vai estudar sobre isso, o discipulado ele existe desde sempre. Os discípulos ensinavam como? De casa, mas era só isso? Eles também se reuniam no templo. Eles se reuniam nas praças e pregavam o Evangelho. Mas o maior encontro era de casa em casa e no templo. Para fazer o que? Discípulo. Lembra da pregação quando tomei posse de Atos 2? Perseveravam unanimemente na doutrina dos esses apóstolos que estão falando são quem? Os discípulos de Jesus, que aprenderam tudo isso com Jesus, que ouviram antes de Jesus ser assunto aos céus. Deus, eu estou morrendo. Olha a minha cara de morte. Aí eu estou morrendo. E eu tenho pouquíssimas coisas para dizer. Tu achas que eu vou contar uma piada? Ou tu achas que eu vou falar algo muito sério? Algo muito sério. Então, Jesus está a ponto de ser assunto aos céus. Os discípulos não vão mais vê-lo. E aí, ele deixa as últimas palavras. Indo, caminhando pela vida, fazei discípulos, ensinando a guardar tudo que de mim aprender. Isto é, não tem como a gente ser, e esse ser informação, se a gente não fizer. E a gente só vai fazer se a gente for. Estão me entendendo ou estou complicando? Eu só consigo fazer discípulo sendo discípulo, porque aquilo que eu aprendi eu vou formar no outro, eu vou dar para o outro. Por isso eu tenho que sempre aprender, sempre ser transformado, sempre ficar cada vez mais na imagem e semelhança, para que o outro veja isso em mim e eu possa ensinar tudo isso ao outro. Então Jesus falou que os discípulos têm que fazer isso. Amém? Amém? Nós somos discípulos e discípulos? Então a gente tem que fazer? Então a gente tem que aplicar a nossa casa, a gente tem que buscar na universidade um momento de reunir os coleguinhas e falar de Jesus para eles. A gente tem que ir no trabalho, fazer com que eles vejam em nós e se eles derem uma brecha, falar de Jesus para eles. Amém? Esse amém não me convenceu, viu com o amém que é diferente agora? Vocês já ouviram falar, eu ia até perguntar isso a Alessandra, acabei esquecendo. Já ouviram falar em ABU? Aliança Bíblica Universitária. Isso tem no Brasil todo e tem lá fora também, não tão forte como aqui, mas já chegou lá fora. Isso é um grupo de cristãos de uma universidade. Começaram a se encontrar, se reunir, fazer o culto, adorar a Deus, meditar na palavra. E outros amigos iam entrando e se convertendo. E aí nasce a Aliança Bíblica Universitária. Quando a Alessandra estudou na Universidade Rural do Rio de Janeiro, eles tinham a ABU lá. E aí um rapaz
situação econômica muito boa. Participou da reunião e se converteu. Repito, de uma situação econômica muito boa. Ele se formou. Qual a expectativa dos pais? Vai exercer a formação. Sabe o que ele fez? Vou para a África fazer missão. E foi para a África fazer missão. Se converteu entre cristãos numa universidade. E a gente tem uma família que a filha dele, que hoje foi para a Inglaterra, que foi e tal, ela pegou o violãozinho dela, ia para a escola, sentava no cantinho e começava a tocar violão e adorar a Deus. Um montão de gente, de jovens, foram chegando e ouvindo a palavra, isso no ensino médio, né? No ensino médio. O que eu estou querendo dizer é que a gente foi chamado para nessa vida fazer discípulo, mas ninguém pode dar aquilo que não tem. E eu quero, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, não é porque é o dia de hoje, mas por tudo que você já tem aprendido desde que encontraram a Cristo, já passou da hora de na nossa casa, a minha casa, tem gente que não vem à igreja, mas se você chamar para ir para a tua casa, comer aquele pãozinho que o Rock faz, aleluia, né? Nunca mais vi. Para poder comer um bolo de aipim que eu comi numa determinada casa, aí, nem vizinho. Às vezes o vizinho não vem aqui, mas o vizinho vai na sua casa. Você vai falar de Jesus para ele, você fala de quem é Jesus para você e em você. Tudo que de Jesus temos aprendido. Por isso que meu desejo nessa caminhada, que vai ficar um pouquinho assim mais aberta na semana que vem, de renunciar e de tomar a cruz, Deus, por misericórdia, venha nos moldar, a fim de que a gente possa sempre ter a visão do outro de que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé, vamos orar, mas em 1 minuto, né? Ou 2, não sei, mas foi algo semelhante a isso que deu uma conectora. Uau! Não. Então, como de sempre, quem sentir o desejo, ore ao Senhor. Aquilo que eu falei uma vez aqui, que eu não esclareci, chega na semana que vem, você anota, pastor, eu fiquei com uma dúvida nisso, porque aqui ninguém está para pegar um diploma, não é nada disso, a gente está aqui para crescer, para certificado, para aprender. Amém? E a gente tenta tirar a dúvida juntos. Se eu sei, eu vou fazer igual aquele cara, se sei, digo que sei. Se não sei, eu vou dizer, vou pesquisar e trago a resposta depois. Amém?